E temos então, nesse final de tarde, né, início de noite, o Alexandre Exótico, que é trabalhador desta casa, que irá nos falar sobre o tema sintonia. Jesus te ampare. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare. Então, sintonia é um tema que é bastante interessante da doutrina espírita. Ele é um tema que traz muitas situações para a nossa vida, né, porque a gente vive em faixas de sintonia, faixas de vibração, né? A gente anda junto com aqueles que querem, pensam e agem como a gente, né? E a gente vai tentar entender o porquê disso, né? E qual é a proposta dela na nossa vida e o que a doutrina espírita consegue colocar para aplicar no nosso dia a dia depois para melhorar a nossa qualidade de vida. Então Demócrito, quando ele propõe, antes do Cristo, lá, a estrutura do átomo, ele diz que a matéria se juntava como pombos, né, e também na imensidão os sóis arrastam os seus planetas pela lei da gravidade, né? Então desde do mais ínfimo até os sistemas solares são regidos por essa atração, por essa sintonia, por algo que os atrai. A gente chama na ciência, por exemplo, a gravidade que puxa os corpos entre si, né, que se atraem, né? E a gente também funciona da mesma forma. Como Deus é um e a sua lei é única, a gente também age. Emmanuel chega a afirmar que a lei da gravidade nada mais é do que um rudimento, ou um início da lei de amor. O nosso grande sol, que é Jesus, que nos encaminha para Deus, então, nosso Pai, nos leva pelo espaço, no seu amor, e nos faz evoluir, né? Então, assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, nós andamos com aqueles que são muito parecidos com a gente. A gente acaba andando em grupos, somos ainda tribais nesse aspecto, tanto encarnado quanto desencarnados, nas duas situações, né? Nós vamos para os locais que nós afinizamos mais. E aqui também, nós costumamos a andar com aqueles que pensam muito com a gente percebe isso mais no jovem, às vezes até as roupas são características, né? Aqueles grupos, né? Pensam todos iguais, então a gente anda mesmo nesses bandos, né? Vamos dizer assim. Isso é muito importante, que a gente consegue compreender também essa questão de simpatia e antipatia que a gente tem pelas pessoas. As aversões de pessoas que a gente nunca viu na vida, às vezes pode ser de uma questão anterior, mas o que o Kardec coloca é que grande parte disso, na verdade, é justamente por pensarmos de modo diferente. Mas às vezes nem conversamos e já percebemos isso. É justamente porque nós, como um sistema, nós vamos formando em nosso campo mental ou no nosso corpo espiritual, que nós somos um universo também, a gente vai formando esse conjunto de pensamentos e sentimentos que quando alguém se choca muito com isso, nós temos ou um sentimento de simpatia quando pensa como a gente, ou de antipatia quando é o contrário. Então é bastante curioso isso, a gente consegue ver isso, né, no nosso lar, né? A gente consegue perceber que a gente se afiniza mais com um ou com outro dentro da nossa família. Alguns chegam a dizer que às vezes falam, nossa, não parece que eu sou dessa família. Por quê? Porque o modelo de pensamento ou a forma que a pessoa pensa é diferente daqueles que dividem. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre associação, o Emmanuel continua dizendo, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então nós vamos nos unindo conforme a gente justamente pensa, né? E todo pensamento ele é gerado por um sentimento. Por isso que Jesus dizia constantemente que eu e o Pai somos um. Porque o processo de comunhão dele, que André Luiz chama de uma comunhão indescritível, era tão grande que ele absorvia os pensamentos do Pai, compreendia e já executava.
né? A diferença, se Deus está em toda a sua criação, de nós para um Cristo, é justamente a percepção de Deus. Nós temos uma percepção menor dele agora, aqui nesse instante, do que teria Jesus se estivesse aqui, vamos dizer, encarnado entre nós, né? A percepção dele, o processo de comunhão é gigantesca, apesar de Deus derramar suas bênçãos a todos o tempo todo, né? Assim como a chuva chove para os bons e os maus, Deus também coloca as suas bênçãos o tempo todo para ele, para todos nós, né? Então a gente vive nesse regime, né? Como um imenso oceano dos pensamentos, né? A gente começa a se agrupar. Continua Emmanuel dizendo: em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, né? Então, nós, quando estamos dizendo alguns pensamentos, nós estamos absorvendo da atmosfera psíquica que nos está em torno, pensamentos de muitos outros, né? A gente pode perceber, às vezes, pelas descobertas científicas, né? Até hoje tem uma discussão de onde surgiu o avião, se foi Santos Dumont, Irmãos Wright. Por quê? Porque as ideias já estavam sendo colocadas pela espiritualidade, e esses sacerdotes da ciência, como diz Emmanuel, estavam percebendo elas, e aí já no globo todo já estavam percebendo esses pensamentos, né? Conseguiam captar, porque já eram homens de ciência, né? E assim foi que em vários pontos do orbe foram aparecendo. Então, é a soma de muitos desses pensamentos e os próprios pensamentos deles, né? Ou quando a gente vai construir algo novo, nós estudamos uma vida inteira, é a soma de pensamentos de muitos, né? E assim continua. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo também é uma coisa muito importante na nossa vida. Todos nós temos um desejo central, algo que nos atrai muito. E tudo na nossa vida vai ser direcionado para esse desejo central, né? Nossos sentimentos são movidos por isso. A gente consegue, por exemplo, exemplificar naqueles, por exemplo, que tem algum vício muito grande, seja na bebida ou na droga, né? O desejo dele é tão grande que a pessoa acaba se transformando naquilo que ela vivencia toda hora. Ela acorda desde muito cedo para pensar naquilo, né? Então a gente tem que, pouco a pouco, por isso que a primeira lei e a principal delas é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se o meu desejo central é amar a Deus, tudo que vem desse desejo são bons sentimentos, né? Porque eu estou ligado na fonte principal de sabedoria e de amor eterno, né? Que é a inteligência suprema e causa primária do universo. Por isso que Jesus se ligava constantemente com o Pai, né? Começa a comunhão. E agia de tal modo que muitos o confundiram com o próprio Pai, né? Durante 2000 anos ainda há essa discussão. O Espiritismo não entende assim, mas justamente por causa dessa comunhão enorme que ele tinha, ele agia como se fosse o próprio, como diz Kardec, né? Ele fala que era o Espírito de Deus que o animava, coloca em suas obras, né? Então o desejo é algo que a gente tem que tentar encontrar o que nos movimenta, né? Se é o interesse pessoal, né? Para que a gente possa ir direcionando para desejos mais nobres, para que a gente venha construir sentimentos mais elevados, né, que a gente saia das baixas faixas de vibrações e a gente possa construir um novo amanhã, né, pouco a pouco, nos sintonizando com espíritos mais enobrecidos, que consigam ver em nós essas melhoras e venham em nosso auxílio, né? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, se a gente quer agir no bem, se a gente consegue já encontrar a bondade dentro de nós, aqueles que pensam como a gente, ou os pensamentos que estão ao nosso redor, vai facilitar para que isso aconteça, assim como o mal também. A gente também, se a gente quiser praticar a maldade, vamos nos encontrar com aqueles que também queiram praticá-la.
né? Ou vamos manter os nossos vícios, vamos manter os nossos velhos hábitos, né? De milênios que nosso espírito vem lutando contra, e que é importante que a gente, tendo consciência disso, comece a lutar contra eles, né? E sabendo que tudo parte desse desejo, né? Os vícios que a gente tem hoje vêm justamente desse desejo inicial do espírito, que é transformado em sentimento, e a gente solicita isso constantemente, né? Vibra o tempo todo, né? Aquele que pensa muito no dinheiro, quando você chega perto da pessoa, a pessoa só consegue falar daquilo, né? Ou seja, ela já está... Jesus coloca que o tesouro dela, né, são as coisas da terra. Justamente porque ele só pensa nesse sentido, em tudo que vai fazer. Mesmo que às vezes seja a busca pela espiritualidade, né? A gente vê às vezes algumas questões de busca de espiritualidade, mas que tem um retorno financeiro, né? Ou um retorno material, justamente por causa do nosso desejo central. Então, o que o princípio das afinidades ou da sintonia, da vibração, influencia em nossas vidas, né? O que isso vem pouco a pouco? A gente já disse algumas coisas, mas o Kardec, por exemplo, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando do processo de reencarnação. Então, ele vem tirando várias conclusões sobre a reencarnação, né, que é a expressão máxima da justiça divina e assim por diante. Mas ele diz que a afinidade nos reúne em família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, como na espiritualidade a gente anda com aqueles que pensam como a gente, então quando eu vier para o corpo físico, a minha família vai se constituir, pelo menos numa grande parte, com aqueles que são os meus cúmplices, no bem ou no mal, com aqueles que eu já tenho afeições. E a gente sabe também que alguns casos dentro da nossa família são de resgates anteriores de pessoas que a gente não tem essa afinidade. Mas ainda assim, a lei é a mesma. Porque o Chico colocava, por exemplo, que o amor nada mais é, que o ódio nada mais é que o amor adoecido. Então, o sentimento de ódio, ele atrai da mesma forma, porque ele é o amor destemperado. Então, esse sentimento de aversão, ele tem que se transformar num sentimento de afeto. Então, como é o mesmo sentimento, nos une em família, reencarnamos para que a gente possa corrigir aquele amor que está incorreto, né? Por isso que o Chico dizia que era o amor adoecido, né? E no livro Consolador, o Emmanuel coloca, na questão 173 que fazem para ele, como devemos entender a simpatia e a antipatia, né? Então, entendendo que a gente nasce nessas famílias, né? Nesses laços de simpatia, né? Os cúmplices que a gente tem na nossa encarnação, principalmente, são essas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, nossas famílias, ou nas nossas famílias espirituais, por exemplo, aqui na casa, que a gente frequenta, né? Então a gente já está ampliando um pouco. E ele diz assim, a simpatia ou a antipatia tem suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. Ou seja, eu como tenho um desejo, esse sentimento vai formando esses fluidos peculiares que são a mim. Quando eu estou na espiritualidade, eu me reúno com aqueles que são iguais a mim. Eu vou andar com esses irmãos que têm o mesmo sentimento. Quando a gente vê o Nosso Lar, acho que o Nosso Lar é uma obra bastante conhecida, que o André Luiz vai para uma região e depois ele é levado ao Nosso Lar. Ele vai porque a mãe dele tinha os méritos, e ele faz uma prece, né, se arrependendo, então, e encontrando o auxílio divino. Mas até então ele não se afinizava com aquele local, né, que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, numa zona de umbral leve. Todos nós queremos ir para lá, mas nós temos que nos afinizar com os sentimentos que ali são colocados, para que a gente possa ser atendido, ou socorrido, ou ajudar a outras pessoas naqueles locais, né? Então o André Luiz, ele passa um tempo de perturbação justamente porque ele não havia criado laços de afinidades naqueles locais, mas sua mãe sim.
quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então, nosso pretérito, que a gente, com outras pessoas, errou, ou errou em conjunto em algumas situações, né? A gente vê bastante isso também nesses processos que a gente tem encontrado aí, de algumas questões de desencarnes coletivos, né? São esses processos que a gente comete algumas faltas em conjunto e que agora a gente vem resgatar juntamente, né? Seja numa nação e assim por diante. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, então se a gente não gosta de alguém, aparentemente a mais justa, porque realmente existem pessoas que nos magoam e nós magoamos também a muitos, né? Então, mesmo que essa pessoa tenha um processo de antipatia para conosco, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, é por isso que o processo da família é muito importante. É por isso que o processo de simpatia e antipatia dentro da família é tão doloroso, né? Porque a gente divide com aquelas pessoas que pensam como a gente. Então, se eu sou egoísta, eu não vou nascer com uma pessoa altruísta. Eu vou nascer com aquele que pensa como eu, que pensa só em si. Então, se eu tenho esse desejo de tudo para mim, eu ando com pessoas que são dessa forma. Quando eu estou dividindo o teto com uma pessoa que, como eu, pensa só em si mesmo, há um conflito. Então, as dificuldades em família são essas. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, que não aceito que a minha opinião seja contrariada, quando estamos debaixo do mesmo teto, dois orgulhosos, começam-se os duelos verbais, os duelos de entendimento, as discussões infindáveis que ninguém quer ceder. Não é justamente por isso, porque somos muito parecidos. É por isso que a psicologia vem dizer que a gente olha num espelho toda vez que a gente discute. E é bem isso mesmo que a espiritualidade também coloca, que a gente está se olhando no espelho. E se a gente escutar o que a outra pessoa está falando, é justamente o que a gente pensa, da mesma forma. Então é importante a gente construir esse conhecimento para que a gente possa, pouco a pouco, sair dessa zona de conforto, né, de querer impor a nossa opinião, para que a gente possa, pouco a pouco, ir cedendo, né, e construindo um sentimento diferente. Então, é bastante importante, porque o conhecimento só não nos modifica. Então, a gente tem que construir alguns hábitos. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa rude e ando com aqueles todos que são iguais, eu tenho que sair desse ambiente mental e passar a ser uma pessoa gentil, né? No meu dia a dia, de alguma forma criar alguns métodos para que isso se incorpore na minha personalidade, a ponto de que eu venha afinizar com aqueles que são dessa forma, e que eu possa carregar também com aqueles, né? Que aí eu vou ser a candeia, né? Que ilumina aqueles outros que também pensavam como eu. E também no Livro dos Espíritos o Kardec trata, e ele diz que define as nossas companhias espirituais, quando a gente está tanto encarnado quanto desencarnado, né? Então, se eu afinizo com os vícios, a espiritualidade que vai estar me acompanhando são essas que se afinizam. Sempre vai ter um coração que está de olho em nós, que vai estar nos socorrendo, aqueles mentores. Mas em nenhum momento eles vão infringir o nosso livre-arbítrio. Então a gente vai andar com quem a gente quer, porque a espiritualidade permite, Deus permite que isso aconteça, justamente para que a gente possa, quando tomar consciência disso, venha modificar isso e aceitar os conselhos daqueles irmãos que estão um pouco à frente de nós. Então é bastante importante a gente, todos os dias, ficar imaginando com quem que a gente afiniza, né? Nas notícias, quando a gente lê, qual é o sentimento que desperta em nós de determinada notícia, né? Eu estou me afinizando com o bem ou com o mal? O que eu estou buscando de alimento espiritual para o meu pensamento? Se eu não modificar isso no meu dia a dia, eu vou me alimentando cada vez mais desses pensamentos ou pessimistas, né? Ou de maledicência.
a irmã do Chico, o Chico adverte ela, todos os dias se reuniam com as vizinhas na cidade lá em Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequena, num tempo que a televisão não existia, a internet nada, e ela se reunia para falar dos outros vizinhos, o que é muito comum entre nós ainda hoje. E o Chico um dia, percebendo aquilo, conversou com ela e falou: você se alimenta desses pensamentos, né, de falar mal do outro, da maledicência. Né? Aí ele escreveu e colocou, mais ou menos num lugar ali na casa dele, lá, não fale mal de ninguém. E aí ela, quando chegavam as vizinhas, ela sentava e ficava lá olhando as vizinhas falando mal de todo mundo, e ela ficava só concordando, não falava mais nada, ela parou de falar. O Chico, percebendo aquilo, quando chega para conversar com ela de novo, falou: você realmente parou de falar, mas você se alimenta do que elas dizem. Então você espera que esse momento chegue para que você escute tudo aquilo que elas têm para dizer dos outros. Aí ele colocou uma outra faixa que é: não me fale mal de ninguém. Então, pouco a pouco, as vizinhas passaram a não visitar mais a irmã do Chico, mas ela saiu daquele ambiente onde esse pensamento da maledicência era constante. Ela conseguiu se libertar. Então é importante que a gente também faça. E define a nossa morada espiritual. Então, esses laços e esses sentimentos que eu vou construindo em meu entorno, que sou eu mesmo, eles vão definir aonde eu vou assim que eu desencarnar. Qual vai ser a minha morada, onde que eu vou me encontrar. Na obra do André Luiz, desde o livro Nosso Lar, mas em todas as obras, eles descrevem diversas regiões espirituais. Tem 2 livros que retratam, mas a vida no mundo espiritual do André Luiz, que são 13 livros, se eu não me engano, trata justamente dessas regiões. A crosta, o manto, ele vai falando, um umbral leve, um umbral grosso. Dependendo do assunto, do tema do livro, ele diz a região que ele está amparando alguns espíritos. Então, a descrição, tem lá o livro do Gregório, que é uma região de muito sofrimento, que é o livro Ação e Libertação. O Nosso Lar conta uma zona de umbral grosso, que é onde ele se encontrava. Depois ele é levado para uma colônia espiritual, justamente por ter tido o direito pela sua mãe do atendimento, e assim por diante. Então, isso vai definir, porque a gente não vai se modificar só no desencarne. Então a gente vai acabar sendo atraído para aquela região que a gente afiniza. Por isso que, se a gente for pensar, na verdade, não existe essa questão do céu e inferno, justamente porque a gente vai para onde a gente está acostumado a ficar. A gente pode pensar, por exemplo, aqui na Terra, se a gente vai para um lugar às vezes muito perturbado, aqueles lugares a gente não consegue ficar. É bastante difícil. Mas em locais onde as vibrações são mais tranquilas, o pensamento são mais de paz, a gente tem mais facilidade. E assim na espiritualidade. Mas se eu me afinizo com aqueles locais onde o ambiente é um pouco mais perturbado, é lá que eu vou estar bem. E aí os locais que tem muita tranquilidade, algumas pessoas não conseguem ficar. Por exemplo, aqui, nem todos às vezes conseguem... tem o desejo de vir até essa casa, assim como nós tivemos no dia de hoje e outros dias. Então, aqui são 2 livros que tratam desses assuntos, vai falar até as diretrizes do planeta, que são as esferas, onde os espíritos superiores ficam. É bastante curioso. E aí, quais são as atitudes que a gente pode ter dentro do Evangelho de Jesus? Lá em Mateus 5,43, Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. O que ele está falando? Jesus está dizendo que se eu amar o meu inimigo, que é aquele que eu sou antipático, eu vou construir um laço de família. Eu vou construir um laço de família espiritual. E vou resgatar um sentimento que eu tinha equivocado. Então eu vou construir um novo irmão para mim. Então é importante que a gente vá pouco a pouco. Se a gente tem alguém que a gente tem esses problemas de antipatia, que a gente comece a mentalizar um sorriso. O Divaldo diz que
tem uma visualização terapêutica, que é uma das meditações que ele sugere que a gente faça, para chamar do lado do lago aquela pessoa que você não tem afinidade. Ele ainda diz que, às vezes pelo pensamento, se você não consegue abraçar essa pessoa, pense que você tocou ela no ombro, né? Porque às vezes o sentimento de aversão é tão grande, mas por quê? Porque pouco a pouco, se a gente faz essa visualização todos os dias, em algum momento essa casca que a gente constrói de sentimentos ruins vai se quebrar. E aí a gente vai poder olhar esse irmão com os olhos de mais fraternidade. Bendizei os que vos maldizem, né? Também é uma forma de você combater o mal com o bem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Então, se eu estou orando por aqueles que me perseguem, seja no plano dos encarnados ou pela espiritualidade, se eu sei que eu me afinizo com alguns irmãos que às vezes me dificultam para que eu saia do vício, e eu tenho algo que eu estou querendo deixar de fazer, algum vício que eu tenha, o que eu vou fazer? Orar por esses irmãos que também se alimentam do meu desejo. E aí eu posso, com mais facilidade, né, já que eu estou construindo essa ponte de fraternidade, me desvencilhar daqueles sentimentos equivocados que eu tenho. Então é bastante importante que a gente construa dentro de nós essa certeza de que a gente é muito ligado um ao outro. Que nós aqui estamos pensando e nós estamos em regime de comunhão, como foi dito. Alguns concordando, talvez, com o que eu diga, outros discordando, o que é natural. E aí a gente vai, pouco a pouco, construindo esses outros valores, baseados, por isso que as palavras do Cristo são as palavras de vida eterna. Né? Todo o ensinamento do Cristo, ele vale para o meu espírito imortal. Ele não vai valer só para uma fase do meu espírito. Ele vai valer por toda a eternidade. Se eu agir assim, hoje, ou daqui 10 bilhões de anos, eu vou estar agindo conforme a lei de Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que buscar esse processo de comunhão com Cristo, porque Ele é o maior exemplo que Deus nos deu de uma vida de fraternidade legítima. E aí uma outra atitude que a gente pode ter, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Está em Mateus 19, 29, é uma das palavras, o Kardec trata dessa passagem no capítulo Moral Estranha, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas passagens de Jesus que, se a gente só lê ao pé da letra, a gente acaba fazendo besteira, muitas pessoas fizeram. E aqui, se a gente for pensar que o Cristo tanto quis construir uma família, e aí ele em algum momento chega e diz para deixar tudo isso por amor dele e largar para trás, né? Como é que eu vou fazer isso se aqueles que estão no meu lar são os primeiros que eu devo? São aqueles que eu tenho que resgatar os meus principais sentimentos. Como é que eu vou deixar meu lar justamente por isso? Né? Então não tem sentido nesse aspecto. Mas o que Jesus... Eu estou utilizando do texto para a gente, não é uma interpretação definitiva, na verdade estou me utilizando para que a gente chegue num raciocínio. Mas se eu nasci com aqueles que eu tenho afinidade, né, num passado delituoso, como diz o Emmanuel, e eu consigo, por amor do Cristo, perceber algumas novas claridades, eu consigo ver que eu vinha errando, eu abandono aquele padrão de pensamento, eu abandono aquele padrão de atitudes equivocadas que a gente às vezes nasce no mesmo lar justamente para resgatar. Né? Então eu saio daquele padrão vibratório das quais a minha família espiritual ou aqueles que eu estou encarnado ainda estão, né? Por amor de Jesus, e aí eu começo a renovar com mais assertividade esses sentimentos. E eu também posso depois voltar em auxílio, porque se eu só deixar de fazer
aquilo que eu fazia que era errado, junto com esses irmãos que eu amava, e eu não exemplificar no meu dia a dia, eu estou fazendo com que a luz que há em mim seja a treva, como Jesus disse, né? Então eu tenho que voltar para auxiliar. Tem um dos livros, acho que o Obreiro da Vida Eterna, tem uma passagem que é muito bonita. Albano Meteto, um espírito, ele conta que para André Luiz, que o André Luiz ficou curioso com a história dele, ele conta que ele estava, um dia ele reconhece os seus grandes equívocos e resolve evoluir. Então ele começa a estudar na espiritualidade, encarnava, desencarnava, e ele começou esse processo de evolução, esse processo de estudo do espírito, e começou a se desenvolver. Se desapegou de muitas coisas, dos desejos das coisas da terra, buscou as coisas espirituais, e ele foi ascendendo, né, de faixa em faixa, e diz que quando ele estava num padrão evolutivo já mais confortável, onde o sofrimento já não era tão grande, ele olhava para o planeta e ele via nas zonas inferiores aquele sentimento de sofrimento, de dor, e ele sentia dentro do seu coração um alívio de ter conseguido escapar dali. E periodicamente ele olhava, ele contava que ele olhava, e ele ficava contente com as conquistas que ele teve. Até que um dia ele olha para baixo e ele diz que ele vê uma claridade que ele não consegue descrever. Uma claridade linda nas regiões de trevas e sofrimento, né? E ele olhava para baixo e ele começou a ver que anjos desciam com grande velocidade, né? E subiam com alguns irmãos, e ele curioso com aquilo, ele pede para uma desses irmãos já mais evoluído ainda, perguntando que claridade era aquela. Aí ele diz que Jesus naquele dia tinha descido para auxiliar os cativos, para libertar todos aqueles. E aí ele se deu conta que ele não pode evoluir sozinho. Ele consegue se libertar de muitas coisas sim, mas que ele tinha que voltar. Então ele desce em auxílio, e aí depois ele descreve a história dele, justamente que ele estava há 30 anos numa região de sofrimento, que amparava as questões lá de nosso lar, ele atendia na crosta, depois encaminhava para lá, né? Então por isso que ele desceu para auxiliar, porque ele pensou, se o próprio Cristo desce em auxílio de todos, né? Então eu não posso evoluir sozinho. Então em algum momento ele deixou o pai e mãe, né, vamos dizer assim, aqueles irmãos mais para baixo, mas quando ele reconhece que ele já tinha condições de ajudar, ele desce. Aí ele desce e passa a auxiliar. E aí, na verdade, a gente constrói com mais assertividade, né? Então, é importante que a gente deixe esses sentimentos menores, mas que pouco a pouco a gente possa também auxiliar, né? E para encerrar, Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, Psicografia do Divaldo, é um livro que ela, capítulo a capítulo, ela vai analisando as 10 leis que o Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? E ela diz, por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima. Né? Então, o Evangelho nos convida o tempo todo para que a gente possa construir dentro de nós novos sentimentos, né? Que a gente se eleve nesses pensamentos. A solidariedade, então sempre o próximo como nosso objetivo, ao otimismo, né, que a gente ainda fica muito nessas questões de pessimismo, de desânimo, né, com medo de enfrentar a vida, né, então é importante que a gente construa esses pensamentos de otimismo, sabendo que o Cristo está no leme do nosso planeta e que nada está desgovernado, porque Deus é Pai, então tudo que nos acontece é para um aprendizado, né, ou um resgate, em cujas paisagens aurirá felicidades que todos buscamos. Então que nós possamos encontrar no Evangelho de Jesus o grande roteiro das nossas vidas, para que a gente venha pouco a pouco se melhorar, criar laços de afinidades com todos esses que dividem o nosso planeta, e que a gente venha construir um novo amanhã. Muito obrigado a todos, boa noite. Agradecemos, Alexandre, por essa exposição, nos alertando sobre a questão da sintonia, né? Onde entra o vigiar e orar de Jesus. Que possamos todos estar nesse esforço de sintonizarmos com o mais alto.